Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Salubricast, o podcast da Salubritar Saúde Ocupacional. Estamos aqui novamente eu, Felipe Pacheco, José Rodrigo, meu sócio lá na empresa, e hoje trazemos aqui um convidado mais que especial para conversar com a gente, Dr. Fabrício Pelucci. Melhorou, Isso mesmo. ficou ainda melhor, né? Tá bom. Ele que já é um parceiro de longa data nosso, já tem várias interfaces com a Salubritar, comigo, com o José Rodrigo, né? E hoje, obviamente, a gente vai trazer ele aqui da experiência profissional dele, da prática profissional, da formação dele. Ele que é cardiologista e médico do trabalho. E a gente vai conversar aqui sobre a interface entre a cardiologia e a medicina do trabalho. Quase não tem, né, Fabrício? Quase não tem coisa Com certeza. pra gente falar, mas nós vamos trocar essa ideia aqui, tentar entender um pouquinho o que a gente pode trazer da cardiologia para a medicina do trabalho, o que a gente pode levar da medicina do trabalho para a cardiologia, enfim, naquela conversa descontraída que a gente já tem aqui e muitas vezes com opiniões que vão trazer mais bate-boca que tudo, né, Zé? É exatamente isso. Eu ia falar assim, a boca ela é formal, né? Sou. Eu ia falar assim, Muito. ó. Hoje eu tô informal hoje. Você ia falar assim, um cara de longa. Como é que você falou a palavra aí? Longa O cara tem convivência. eu ia falar dos corre da vida, né? Mas Exatamente. vamos lá. Mas só para entender, Zé, aqui eu pulei um pedacinho na falação, né? Passar só para o currículo passado aqui do Dr. Fabrício, ó. Ele formou na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, é cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, médico do trabalho titulado pela ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, é mestre em inovação tecnológica e propriedade intelectual pelo FMG, tem pós-graduação em gestão da saúde pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e também pós-graduação em nutrologia pela USP Ribeirão Preto. Essa eu não sabia não, Fabrício. Nutrologia também? Para agregar mais para os pacientes, né? Todo mundo entendeu aqui que pelo currículo, né? Obviamente, até pelo aspecto, é muito mais velho que eu também, inclusive, né? Tem condição de ter estudado isso tudo. Você Alô. estava fazendo a vida, Ai, né? ai. Você estudou? É isso aí. Então vamos lá. A cardiologia e a medicina do trabalho. Quer começar? Quer falar alguma coisa, Fabrício? Quer que a gente levanta uma bola pra você? A gente Não, joga aqui eu também. terror aqui. Não, eu acho que, primeiro assim, obrigado pelo convite. E eu acho que é uma oportunidade também da gente é, conversar sobre esses dois mundos que, teoricamente, são bem distintos, né? Normalmente o cardiologista não fala muito da parte ocupacional e o médico, né, do trabalho também não entende muito da cardiologia. Então, apesar de ter muitas interseções, os dois mundos pouco conversam, né? Sim. Então, eu acho que essa parte, essa junção é fundamental. E creio que também essa interconexão vai ser mais forte porque a população está cada vez mais sedentária, mais estressada, mais obesa, mais envelhecida, né? A população está envelhecendo, então acaba que vai precisar cada vez mais da nossa união, na Sim. verdade. E você já levantou uma bola aí, né? Já é uma dor de longa data dos médicos do trabalho e até da gente que trabalha com gestão, que coordena equipe de médicos do trabalho, né? E que nem você falou, muitas vezes o médico do trabalho ele não tem assim um conhecimento aprofundado em cardiologia, acaba que deixa de tomar algumas decisões que seriam até teoricamente Simples, né? fáceis, né? Aham. Então, assim, como conduzir um caso de hipertensão, muitas vezes não precisaria referenciar aquilo ali para um cardiologista, né? Justo. O médico do trabalho, se tivesse ali uma base mínima em cardiologia, já teria uma noção. Interpretar o resultado de um eletrocardiograma, muitas vezes a pessoa trabalha em área de risco, vem um eletrocardiograma Justo. alterado, nem tenta entender qual que é a alteração, histórico, não, já manda para o cardiologista para se ter Sim. aquele parecer, aquele relatório para saber se vai liberar para o trabalho ou não. E acaba que a coisa fica meio rasa, né? Nesse É. sentido. E dessa sua fala tem muitas coisas que a gente pode destrinchar assim, porque a base que seria assim, basicamente uma clínica, né? Clínica médica, nem precisa ser um cardiologista, né? E se a pessoa souber o mínimo, o médico souber o mínimo da cardiologia, o mínimo de eletro, muitas vezes pode até economizar tempo e dinheiro, né, da própria empresa, por exemplo, no sentido de evitar o encaminhamento. Às vezes é em outra cidade que precisa encaminhar, então tem o custo do transporte, o complicador de tirar um funcionário, às vezes pode estar, devia estar trabalhando, vai ter que encaminhar para um outro especialista que às vezes não tem que fazer nada, igual você falou, nada muito complexo, às vezes só prescrever um remédio simples, né? Ou orientar, né? Exatamente. E devolver o paciente. Então,
você poderia economizar muito, muito dinheiro com. Imagina assim, uma pessoa, imagina, né, o Brasil inteiro, né? E uma coisa que, aproveitar também essa fala sua, que os exames ocupacionais são momentos fundamentais, quaisquer que sejam, né? Admissional, periódico, admissional, retorno, mudança de função. São os momentos que a gente tem para, de fato, ver se a pessoa tem um problema cardiológico. Assim como a renovação de uma CNH, por exemplo, né? Muitas vezes a gente descobre que a pessoa tem hipertensão, ou, né, por exemplo, eu como paciente vou e descubro que eu estou com uma pressão descontrolada num exame de renovação de CNH ou no exame periódico, né, no exame ocupacional. Então, é um momento de ouro, preciosíssimo para a gente. Então, a gente tem que ter os aparelhos adequados, né? Assim, aferir a pressão corretamente com os aparelhos, medir a técnica de medir a pressão corretamente. Então, esse é um ponto da cardiologia, né? Nós estamos falando só da pressão no momento, da hipertensão, etc. Mas eu acho que é um momento muito precioso, que não é só, vamos medir a pressão ali e pronto, né? É um momento único que pode mudar a vida do paciente, por exemplo. Mas aí é que é negócio, né? É uma deficiência que vem, acho que até da formação, né? Que eu lembro, eu tava lá nos internatos lá de cardiologia, né? Sim. Não era incomum. Vai lá, faz a ausculta no paciente, você já sabe que ele é cardiopata, né? Tá alterado. Aí vem o professor, né? Tá, mas o que você ouviu? O que tá alterado? Tô sabendo, não. Então, assim, realmente, a ausculta cardíaca, apesar de no imaginário ser algo muito, muito comum, muito simples do médico fazer, na verdade é uma arte que revela muita coisa, né? Sim. E é difícil você ter um médico realmente, digamos, perito na arte da ausculta cardíaca, né? E aí a gente acaba que cai nesse limbo. Pô, tá alterado. Não sei interpretar se é uma extrasístole isolada, o que é que tá acontecendo ali, então faz aquele momento que você falou, vou encaminhar. Até que esse cara é avaliado por um cardiologista, passa ali uma semana, 2, até passar esse tempo, eu não sei o diagnóstico, eu não posso concluir o exame do cara, não sei se ele é apto, se ele é inapto, se ele pode trabalhar em risco, se não pode. E nesse tempo, né, ele vai ficar trabalhar como, né? E aí? Sobre qual risco, e a equipe em risco também, muitas vezes. Então falta aquela puxadinha realmente no pé da gente, na consciência, pra gente ser um pouquinho mais atencioso na parte cardiovascular. Né? Pois é, aí, olha eu aqui, né, chegando... Tô ouvindo vocês falando, tô pensando o seguinte, acho que fatalmente a gente consegue hoje afirmar, até pela experiência mesmo, que a parte da cardio é o que mais, talvez, que a gente vai encontrar de maior hiato para poder fechar um ASO, por exemplo. Então hoje, normalmente, são os eventos que mais regulares, suponhamos assim, por uma ortopedia questão, também. Exatamente. Mas eu tô, talvez ortopedia... Hoje são esses 3, cardio, ortopédico e o neuropsiquiátrico. Então, são as coisas que a gente vai pegar muito. Isso, mas se a gente pegar assim, pela experiência diária, talvez a cardio... eu tô colocando a cardio em todos os seus aspectos. Desde o cara que tem lá uma hipertensão, que ele já é hipertenso e não controla, uma alteração que ele não sabia como é que era. E eu vou pegar alguns pontos. O Fabrício falou uma coisa importante, que é o seguinte. Às vezes, a perícia, e você colocou a perícia de conseguir fazer uma avaliação, cara, com qualidade, que não necessitaria do cara ir para um encaminhamento, você já consegue resolver ali sem deixar de orientar a pessoa, de falar aquilo. Mas muitas vezes a gente vê assim, atendimentos talvez muito rasos. A primeira alteração que ele encontrou, que ele fala encaminhamento. E aí você gera, em vez de um ponto para o cara falar assim, opa, identificar uma coisa aqui que eu preciso cuidar. Ele enxerga aquilo como parar um processo, uma questão burocrática. E eu acho que a gente perde esse feeling de entender isso enquanto ato educativo, cara mesmo. E aí, a avaliação ocupacional, ela não é, cara, uma questão burocrática somente. Ela não tem que ser. Ela tem que ser uma questão investigativa. E aí, quando eu falo a questão investigativa, e aí uma pergunta, por exemplo, que eu faço para você é o seguinte, Fabrício, qual que é a diferença, ou se você enxerga uma diferença, principalmente... já que você é médico, trabalho e também cardiologista, além de que tipo de coisa ali no nutrólogo também. E aí, a gente, do lado de cá, quando é encaminhado, sente muita dificuldade do que vem, da resposta.
que muitas vezes a resposta vem evidenciando Isso. exatamente o que já encontrou. Ok. E às vezes quem tem caminhado fala assim, cara, eu tô na dúvida. E aí? E eu sei que do lado de lá também, o cara vai falar assim, tá, mas eu não conheço. Como é que eu coloco que o cara tá apto? Isso é uma questão do médico do trabalho. Quem tem que colocar é trabalho. Exatamente, tá apto aqui. Aí o cara falou assim, mas eu quero saber do ponto de vista cardiológico, como é que tá? Qual que é o diagnóstico? Qual que é o diagnóstico? Interfere em algum tipo de atividade? E aí eu te pergunto, por exemplo, do seu lado, e aí, enquanto médico trabalho e médico cardiologista, tem dificuldade de colocar não a aptidão, mas de colocar se existe alguma restrição, se não existe, para atividade não que está apto, mas não tem nenhuma restrição, por que normalmente isso não vem? Então, é o que a gente estava conversando anteriormente do seguinte, muitas vezes o cardiologista não entende da medicina do trabalho, né? Uhum. E exatamente o que você falou. Às vezes o cardiologista fala assim, não, isso aqui é isso aqui. E, né, assim, por exemplo, se é uma arritmia, pronto, né, devolve. Mas não aplica a pessoa, né, a função que a pessoa exerce. Então, por exemplo, vou dar um caso clássico, assim, que eu presenciei, eu lidei com isso. Por exemplo, um funcionário que era motorista de caminhão, ele teve um infarto com supra, aquele infarto mais grave, ficou afastado pelo INSS. Mas uma coisa é a pessoa ter um infarto e trabalhar como se fosse um administrativo, que não tem menos risco e não bota a sua vida em risco ou a vida de terceiros em risco. Mas esse funcionário, ele era motorista. Então muda, né? É diferente, são situações diferentes. Né? O cara trabalha noturno, por exemplo, né? Então, o cara é um agente penitenciário, tem muito estresse. Então, tudo isso, toda função tem seu risco psicológico, como você falou, estresse, né? Ou no trabalho noturno, a gente sabe que aumenta a pressão também. Então, muitas vezes o cardiologista puro, né, raiz, ele não entende muito essa área. Então, não basta ser só ver a doença, né, o doente. Você tem que ver como ele se coloca, se encaixa no mercado de trabalho. Então, aquele caso que eu estava falando, ele ficou afastado. Aí nós tivemos que fazer uma avaliação dele cardiológica, ver, às vezes, no caso, uma cintilografia, olha, não tem nenhuma lesão residual, ele está tomando os remédios, está assintomático, já tem mais de mês, então ele pode retornar ao trabalho. E voltou dirigindo seu caminhão sem problema nenhum, então não teve, né, assim, não teve grandes problemas, não. Então, essa parte é muito importante da gente aplicar, sim. Então, você acha que cabe aí uma cardiologia ocupacional? Esse termo é engraçado porque isso já foi citado uma vez na Sociedade Europeia de Cardiologia e eles falaram que até interrogaram, fizeram até uma provocação, falaram assim, uma nova subespecialidade, fizeram isso uma vez. Depois esse não rendeu, assim, não foi para frente, sabe? Mas eu acho que é uma tendência, é uma área interessante que a gente pode beneficiar, porque a gente tem que olhar o lado do funcionário e o lado da empresa, né? Os dois, não é um lado só. Então, assim, eu acho que vai beneficiar todo mundo, na verdade. E uma coisa que a gente estava conversando bastidor antes, né? Que eu tive uma experiência pessoal de fazer um check-up executivo, né? E é interessante, assim, que até talvez transmite um pouco dessa questão de desigualdade que a gente tem na nossa sociedade de várias formas diferentes, né? Mas quando a gente pega um autogestor de uma grande empresa, geralmente ele passa para um check-up cardiovascular, assim, de revirar o cara de cabeça para baixo, né? Teste ergométrico, ultrassom de carótida, eco, Doppler, não sei das quantas. Mas o peão, né? Se a gente tem um peão que trabalha, peão de obra, né? Trabalhador de obra, vou dar o termo para ninguém se sentir ofendido, né? Um pedreiro da operação. Numa obra que trabalha em andaime, trabalha em balancinho, quer trabalhar em altura, a gente vai lá e indica a realização de um eletrocardiograma basicão, né? Para aquela situação. Muitas vezes a gente é confrontado pelas empresas, pelos clientes. Não, isso aqui vai me gerar um custo a mais, eu não posso ter isso. Claro, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Né? Mas para quando a gente está lidando com trabalhos de gerência muito grande, acaba-se que as pessoas veem essa importância na saúde cardiovascular, porque tem muitos eventos. Né? Como você falou assim, vai ter o estresse, vai desencadear um evento, alguma coisa do tipo. Mas para as pessoas que a gente realmente entende que existe um risco cardiovascular elevado, que nem você deu exemplo, motorista de ônibus que a gente faz
uma investigação cardiovascular bacana? Eu desconheço. Sim. Eu desconheço no mercado um motorista de ônibus que é bem avaliado na parte cardiovascular. Né? Quando a gente tem trabalho em altura, espaço confinado com as atividades de alto risco, a gente faz um eletrocardiograma, mas talvez não passe disso. E é um cara que na condução é sempre digamos assim, um risco coletivo, né? Você tá conduzindo a galera que ali junto com ele, cara. Quando a gente faz os exames ocupacionais, acho que a gente até abordou isso em outro momento aqui no nosso podcast, né? Quando a gente faz exame ocupacional, a gente não tem unicamente a visão de eu preciso fazer uma investigação se o trabalho está desencadeando uma doença. Não, vários exames, várias situações, a gente precisa saber se aquela pessoa tem a competência, tem a saúde para poder exercer aquela atividade, mesmo que a atividade não vá desencadear um problema de saúde. Isso ficou claro, né? E na questão do trabalho em altura, de condução de maquinário, essa que é a questão. Não é que o trabalho em altura, não é que a condição do maquinário vai desenvolver um problema cardiovascular na pessoa. Mas se ele tiver um evento cardiovascular durante o trabalho, a chance de se ter uma fatalidade é muito grande. Sim. Não só dele, como de outros, de terceiros. Então a gente precisa ter essa investigação para resguardar que aquela operação está segura realmente. E ainda assim a gente diversas vezes é confrontado com os clientes que, digamos assim, acham ruim porque ficou um pouquinho mais caro o exame. Né? Quando você fala essa questão, e aí a gente levanta, vou perguntar daqui a pouco de novo, o grau do quanto aquele risco ele tem de gerar de impacto, por exemplo. Sei lá, um risco, grau pequeno, grau médio. Então, assim, quando a gente fala de uma colisão, por exemplo, de um motorista de ônibus, o grau, a possibilidade do risco de causar um dano é maior. Né? Então, assim, e aí você falou a questão do, vamos fazer um check-up de executivo. Falando a grosso modo, eu pego quem menos tem esforço físico e leva. Não tô falando que ele não precisa, não. Eu só tô falando que nesse cenário eu pego quem menos precisa e coloco uma avaliação muito mais crítica, e quem mais precisa, se eu pedir uma eletrocardio, uma avaliação do cardiologista, o cara fala, não, mas não precisa. Esse cara fazia diferente num outro local, nunca precisou. Então, nunca precisou porque nunca foi avaliado. E aí entra naquela questão, Fabrício, por exemplo, das consultas a jato. Nós estamos falando da qualidade ao escutar, mas, cara, tem gente que nem isso faz. Por isso que não acha. Não acha porque não faz. É verdade. Às vezes não tem a perícia de fazer mesmo. Fala, não é incomum. Não é incomum. Eu acho que... E a gente fala isso aqui todo episódio, a gente toma xingo todo episódio. O comum é que a galera não faça. E se a galera não faz, eles vão ter dificuldade. E se tem dificuldade, quando não quer sair da zona de conforto, quando eu encontro alguma coisa, o que eu faço? Encaminho. Mas é aquela questão que até mesmo você comentou agorinha mesmo de se ter aquela visão de que aquele exame é burocrático. E não da importância realmente de se fazer uma avaliação médica, que nem o Fabrício pontuou, né, que é muito importante a gente fazer uma avaliação ocupacional do trabalhador. Né? A gente está fazendo uma avaliação médica para entender a interface da saúde da pessoa com a atividade que ele exerce. E, por exemplo, eu sou apaixonado por eletrocardiograma, né? Se eu contar a história, eu até quase choro aqui, de tanta emoção. Mas tem um quadro. Quase que tem, quase que eu fiz uma tatuagem aqui. Mas era tanta alteração que ia tatuar no ano inteiro, que eu tinha que homenagear todo mundo, né? Mas é um exame barato, assim, né? Assim, em comparação aos outros, e dá muita informação. Até o normal, né? Ou seja, pode excluir muitos problemas. Então, o normal também é resposta. A gente não espera só respostas alteradas. Isso é uma coisa. Outra coisa é que nem tudo que você acha que é assim, que tá alterado é uma doença. Também não tem que encaminhar tudo, né? Então, isso é outra coisa. Então, igual a gente estava falando assim, bloqueio de ramo direito. Isso não tem problema nenhum. Então, não precisa encaminhar. Achou um bloqueio? Não, eu tenho um bloqueio. Não, entendeu? Assim, mas você sabe que tem. E outra coisa que eu acho interessante, que acontece várias vezes. Também não é só uma vez. Você faz um exame, um eletro uma vez, tá bom, vai liberar e vai embora, tchau. Porque, se você pensar num contexto, por exemplo, vou só abrir um parênteses aqui, por exemplo, tem algumas empresas que têm creche, né? Então, ou seja, cuida o trabalhador tá lá, então tá tranquilo que tem uma creche lá para cuidar dos filhos. Então tem um cuidado com a família. Tem umas empresas que tem uns ESG, né? Que eles cuidam da família. Por que eu tô falando isso? Porque se você cuida da saúde do seu trabalhador, ele vai ter mais saúde para a família, inclusive ele pode levar um exemplo de saúde, cuidado de saúde também para a família. Então, na verdade, você
cuida indiretamente, né? Você dá exemplo para uma comunidade Exatamente. dos indiretos também. Eu acho que eu fiz um comentário semelhante com esse, acho que com o episódio com a doutora Laila, que a saúde ocupacional, hoje a gente tá muito em vista essa questão do ESG, né? Da responsabilidade socioeconômica, cultural da empresa em relação à população que ela está inserida. E a saúde do trabalhador, né, no meu ponto de vista, seria algo essencial para se ter um bom ESG, né? Mas até mesmo nos índices que a gente tem de avaliação, todo mundo quer ver o ambiental. A empresa recicla, não recicla. A empresa diversidade. Diversidade, você das contas. E cadê a saúde do trabalhador? Você não vê. Não vê. Você não vê essa mensuração. Eu falei, cara, uma coisa tão básica. Né? E eu fico impressionado como é que a gente da saúde e segurança do trabalho, a gente não consegue sair desse patamar da burocracia, da obrigatoriedade, de isso aqui é feito porque a lei manda. Só para cumprir não, papel. Cara, né? tipo assim, a gente faz um esforço bruto para quebrar essa imagem, justamente porque se a gente não quebrar, a gente vai ficar discutindo as mesmas coisas. Sim. Pô, tô com um funcionário aqui em atividade crítica e a empresa reluta para pagar um eletrocardiograma pro cara. Ou então, por causa desse eletrocardiograma, vai ficar caçando a empresa que cobra um preço menor, já que tem que fazer aquilo, já que é lei, tem que fazer aquilo e tal, vou no menor preço. Só para fazer o exame. Só para falar que fez e larga para lá. Se o cara vai ter algo, se não vai, se vai desempenhar bem a tarefa, se não vai, parece que é outro departamento que teria que cuidar disso. Não, e é tão importante que você está falando que isso gera impacto financeiro para a própria empresa. Então, se o cara tá mal de saúde, por exemplo, ele não vai render, vai dar atestado, então não vai gerar... É absenteísmo, é presenteísmo, é afastamento pelo INSS. Uma coisa que a gente fala assim, parece que a saúde do trabalhador, ela só tem uma aplicabilidade quando ele está dentro da empresa. Hoje, né? Parece que entrei ali, opa, que é um ambiente mega monitorado. Saí daqui, pau quebra lá fora. E não pode ser assim, cara. O que a gente fala existe algumas empresas que já divulgam isso, que tratam isso como hábitos de vida. O que é hábito de vida? Conta até da alimentação que se oferece dentro da empresa. Justo. Hábito de vida, ele vai carregar aquilo para a família. Você falou lá do cara que tá lá, alguém, tem alguém na creche lá que toma conta. Ok, lá dentro da empresa aqui, pessoal, tem que ficar alerta com o que a gente tá falando, não pode atravessar fora da faixa. Isso a pessoa leva para a vida, ou seja, para ali, para fora dali. Então, uma outra coisa que é um ponto que eu achei muito importante quando você fala da questão do exame, tá caro. Pessoal, tem gente que vê isso enquanto mercadoria. Você quer negociar, tá, vamos fazer aqui o PCMSO, vamos ver. Mas tem eletrocardio, tem como tirar? Cara, eu coloquei, ou foi definido para aquilo estar ali, não foi aleatório, não. É porque aqueles estimam necessidade. É comum então, as empresas pequenas, não, meu funcionário só vai fazer o exame simples. Exato. Meu amigo, que exame que vai fazer? Não sou eu que vou te exatamente. Mas esse é um tipo de exame que eu não queria que ele fizesse. Mas isso não cabe a você definir essa parte. Para isso existe uma responsabilidade. Sim. Quem define, e se define de maneira que com essa. Se a bomba estourar, vai estourar para. Isso que a gente fala. Então falta entender a importância. Sim. E talvez assim, a gente está aqui hoje exatamente para desmistificar essa ideia de que toda alteração é passível de ter que ser encaminhado, toda alteração o cara fala, então eu tô morrendo, tem um problema cardíaco, aquela questão cultural. Esse é o momento de revelar as coisas. Fulano, tá bem. E aquela história, né? Voltando algumas coisas, mas a gente vai lembrando, né? Uhum. Igual recentemente entrou um novo médico lá na nossa equipe, e aí surgiu a dúvida, a partir de que nível de pressão que vocês dão inapto, que vocês encaminham? Não tem nível a partir de que nível que é. Não é um dado só. Não é um dado só. Com que ele trabalha? É aquilo que a gente está discutindo. Isso. Qual é a função que ele está inserido, o que ele vai desempenhar, por que essa pressão tá assim, o cara já tem diagnóstico, não tem, tá tratando, não tá tratando bem, tá tratando mal. Exato. Fica ansioso durante o exame médico, não fica. Justo. Enfim, a gente tem que avaliar a pessoa, o indivíduo, para tomar uma decisão. Não dá para passar uma régua ali e falar, a partir daqui não é número, só inapto, a partir daqui é apto. Então, 159 pode, 160 não pode. E aí, cadê a avaliação da pessoa por todo, né? Então, assim, tá, ok, é um 129, tá, mas é um cara que
já é isso há mais tempo, já faz uso, hoje esqueceu de tomar medicação. Então, existe um monte de coisa associada a isso. E a própria diretriz, corroborando o que vocês estão falando, vocês estão falando a parte ocupacional, né? E a inserção, né? Essa é a ideia. E aí eu vou puxando também para cardiologia, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem diretriz que ela fala assim, tem uma tabela muito didática que ela fala assim, os valores da pressão. Então, pressão normal, estágio 1, 2, 3, e tem, se a pessoa tem fator de risco, 0, fator de risco 1, número, né, de fatores de 1, por exemplo, se a pessoa obesa, tabagista, né, sedentária, história familiar, tem vários fatores de risco. Então, e a idade, por exemplo, o gênero, então vai colocando, assim, então, 0 fatores de risco. 1 fator de risco, mais 3 é maior que 3, né? Então, o risco da pessoa vai aumentando não só pelo número da pressão, mas pelos fatores de riscos associados. E aí isso define a conduta. Se vai ser conduta mais expectante de, não, vamos esperar uns dias, vamos tentar mudança de estilo de vida, ou a gente tem que, mesmo com a pressão, assim, 15, não tá tão alta. Mas aí já começa porque já tem outros fatores de risco. O pessoal já tem diabetes, já fez ponto safena, né? CRVM. Então, é diferente de uma pessoa que tem 15/8, que é, por exemplo, 15/8, um cara de 30 anos, né? E que tá um trabalho noturno, igual a gente estava falando. Sim. Ou 15/8 de uma pessoa que tem diabetes, que toma insulina, ou 15/8 de um paciente que já é renal crônico dialítico. Então, esse número só, igual você está falando, realmente ele é muito raso, igual você tinha falado também. Então a gente tem que ver todo o contexto, inclusive inserção no trabalho, né, dele. E entender, né, Fabrício, que, cara, nenhuma situação mas principalmente parte cardíaca, ela não é estática, né, cara? E aí, assim, mas eu nunca tive problema. Ok, cara. Mas pode ser que amanhã você tenha, pode ser, e quando a gente fala problemas, pode ser que amanhã você tenha uma alteração que precisa ser investigada, justamente, que vai precisar ser acompanhada, vai te trazer porque a principal coisa, acho que pela condição que o pessoal tem hoje é assim, não, cara, mas se você colocar isso aí, eu vou ficar desempregado, não vou conseguir um negócio. E aí, porque naquele momento, eu entendo a condição econômica, mas é o momento, às vezes, que é a única condição que ele tem de identificar aquele ato. Justo. E às vezes você tem que ser um pouco mais rigoroso, porque a pessoa às vezes não vai procurar uma solução. Se você libera, depois eu olho isso. Principalmente nós homens, a gente é muito assim, né? A gente, não, depois eu vejo isso aí, não tô sentindo nada, né? Então, uma coisa também que é importantíssima, não sentir nada não quer dizer que tá tudo bem, né? Isso aí. Então, isso é muito... E o deixar passar, né? Mas é que negócio, isso aí eu acho que até dá pra gente explicar, que é aquele ponto, né, Zé? A gente não... O Fabrício já também no consultório de cardiologia e da medicina do trabalho, ele vai sentir essa diferença claramente. Quando ele tá no consultório de cardiologia, o paciente procurou ele ali, você estabelece uma relação médico-paciente. Justo. Ele tá te procurando, ele tem confiança em você, né? Ele vai facilmente acatar uma recomendação sua. Tem os de difícil tratamento, né? Mas você vai prescrever, ele vai usar, né? Tem aquela relação de confiança normal numa medicina assistencial. Medicina do trabalho, não. O cara tá ali porque ele precisa estar. E que foi orientar para ir naquela clínica, não é no médico, é na clínica. Sequer ele pode escolher que médico ele vai. Não, a empresa está determinando aonde ele tem que ir. Então é lógico que o cara vai com receio. É lógico que ele vai falar o mínimo que ele precisa falar para cumprir aquele procedimento, aquela burocracia na cabeça dele, né? Aquela burocracia que foi criada, foi gerada. Só que a gente, como médico do trabalho, na hora que a gente tem uma relação de mais longo prazo, né? Alguns clientes de 5, 6 anos, a gente vê aquelas pessoas regularmente, todo ano, quando tem algum evento, uma avaliação de atestado, a gente vai acompanhando realmente a saúde das pessoas, a gente começa a criar esse vínculo, né? E aí é muito mais fácil a gente ver assim, tô tratando de pressão, foi até aqui, ano passado, que eu descobri que a minha pressão estava alta e tal, comecei a acompanhar. Mas se a gente, na medicina do trabalho, se a gente não tiver um pouco dessa empatia, essa visão e tentar criar esse vínculo, essa relação médico-paciente, realmente o cara vai falar isso, não, beleza, e deixa pra lá, me dá aqui o ASO apto, que é o que eu tô precisando pra empresa, e na hora que me der na telha eu vou lá ver. E às vezes ele faz o demissional antes de um ano, não passa pro periódico, e vai pra outro, e vai ficando assim, esse negócio vai andando. Aí, primeira coisa, aí te pergunta assim, hoje, relação de alteração cardíaca e idade, como é que você vê isso? Você tá falando de... A galera pensa assim,
Não, mas eu tenho 18 anos, tô entrando Predominância. agora, não vou ter problema. Aham. Essa é a realidade? Você falando dos médicos, do Então, ponto de vista médico? do ponto de Não. vista de cardiologista, Em assim. geral. Se a galera tem essa estatística na cabeça deles, que eles tiram ali. Entendi. Não, mas eu tenho 18 anos, tô entrando agora, esse aí, essa alteração, Mas fala não assim, sei o não. comportamento da pessoa, né? Exato, É eu que- falo assim, o que que você vê aí hoje? Como é que você enxerga essa questão de que a grande maioria, às vezes, encaminha, deu uma pressão alta que precisa te encaminhar. Vou não, cara, tô novo mesmo, isso aqui daqui a pouco passa. E a galera tem aquela falsa ideia de que sou novo, não vou ter problema. Não preciso ir. Entendi. A cardiologia, diferente de algumas áreas, assim, a gente pega muito. Assim, o nosso público é todo mundo, Uhum. né? É criança, Censitário, idoso, né? homem, mulher. É censitário, É. todo mundo. Não é igual, por exemplo, a ginecologia obstetrícia, que basicamente Sim. pega só a mulher, o urologista pega a mulher, assim, quando tem uma pedra, normalmente, mas em geral os urologistas, né, tratam só homens, né? Nós pegamos todo mundo, né, assim, e aí a gente sabe que, todo mundo sabe, né, todo mundo, que tem cardiopatias congênitas, cardiopatias adquiridas, por exemplo, que a gente cada vez mais diagnostica, por exemplo, miocardite pós inflamação de garganta, por exemplo, uso de drogas que tá bem comum hoje em dia. Outro dia fui fazer um laudo de eletro de uma criança, né, de 15 anos usando cocaína, 15 anos. Nossa vida real, né? Então, assim, tem coisas que são congênitas e tem coisas adquiridas. Então, cardiopatia reumática, que não é tá diminuindo, mas não é incomum ainda, né? Então, assim, a hipertensão com menos de 30 anos, não se espera que a pessoa tenha hipertensão essencial, que a gente fala, né? Sim. Então, com menos de 30 anos, pode ter hipertensão, não quer dizer que não possa ter, mas normalmente é hipertensão secundária, né? Então, assim, é o momento, às vezes, você descobrir que tem um problema renal, que tem um tumor, por exemplo, de hipófise, né? Um adrenal, por exemplo, uma coartação de aorta, tem várias, né, doenças de Cushing, usando corticoide. Inclusive, essa pergunta foi interessante porque tem muitos remédios também que aumentam a pressão, né? Venlafaxina, descongestionante nasal, né? Então tem vários remédios que aumentam a pressão. Então, você falou de uma questão de os descongestionantes nasais e que, cara, muita gente usa. Anti-inflamatório, gente. Quem não usa anti-inflamatório? Exatamente. E aí, assim, às vezes, pelo menos eu conheço, não sei se, por exemplo, às vezes o médico tá lá fazendo avaliação, se pergunta, fulano, você usa algum descongestionante nasal? E que é um ponto, você vai trazendo essas questões, a gente vai pensando assim, tá, será que isso é um escopo de pergunta, não é? Às vezes se acha, porque, cara, todos esses dados que podem de alguma maneira levantar uma possibilidade daquela associação, e aí são os indicadores, né, para causar exatamente isso, são importantes. E quando a gente traz a galera aqui no podcast, justamente para ouvir isso, nós vamos falar com o pensamento daqui da ocupacional. Sim. E você traz exatamente, vocês já perguntaram isso, aditivando o processo, e acho que é isso que torna a conversa diferenciada. Porque é nesse ponto, entendeu? Sim. Então, aí vou fazer os dois sentidos. Quando você está na parte ocupacional, você tem que perguntar assim, que remédios que você usa, quais alergias, né? Essa parte, porque interfere demais, inclusive, né? Todos os remédios têm efeitos colaterais, não tem nenhum que não tenha, né? Quem prometer isso, que não tem, é picaretagem. Não existe outra denominação. E a parte da cardiologia, a gente também tem que pensar com o que a pessoa trabalha. Exatamente. Né? Então sempre tem isso também. E em relação a uma questão assim, mais epidemiológica, Fabrício, eu acho que não vai ter muita mudança. Talvez um aumento, né, de eventos, de vascularização e tal, porque a nossa população ela tem ficado mais obesa, né? Em questão de hábito, tem piorado o nível, assim, digamos, geral de saúde, né? A gente tem ficado mais sedentário, consumindo mais alimento industrializado, mais obesidade. Diminuiu o tabagismo, né? O tabagismo reduziu pra caramba. Aqui no Brasil, sim. É bem comum na Europa ainda, é bem comum. Muito. Mas enfim, perfil, né? Eu acho que assim, a gente não tem uma epidemiologia do que seria mais comum a gente ver cardiológico na medicina do trabalho, né? Uma hipertensão, um infarto agudo de miocárdio, talvez, mas no mais a pessoa muitas vezes já chega diagnosticada, né? Mas engraçado que
tem umas coisas que são muito traiçoeiras, assim, né? Algumas arritmias que são intermitentes, né? Umas extracístoles, a gente já citou. Mas, por exemplo, o que até é meio raro, assim, mas que, por exemplo, paciente jovem, a gente estava falando de jovem e falando, embolando os temas que a gente já conversou. Por exemplo, Wolff Parkinson White, né? Aquela via anômala. Que a pessoa vai lá, faz uma ablação, né? Vai lá, um catéter, queima a via anômala lá no coração e acabou o problema da pessoa. Por que isso é importante? Às vezes você faz um eletro, aí você acha o problema e você resolveu o problema da pessoa o resto da vida, né? E às vezes a pessoa pode ter uma arritmia grave depois, às vezes tomar um remédio também inadequado, que não pode, com uma via anômala, e aí pode até dar uma arritmia fatal. O Fabrício falando dessa questão de perfil, eu vou perguntar de novo aqui. Não tem dado científico pra isso, não, tá? É da minha cabeça mesmo que eu tô perguntando aqui. Estamos aqui pra isso. Eu sou pelo que eu te conheço, já tem alguma coisa no HD. Eu método aqui, vindo aqui. Ficar lendo artigo científico, a gente tá fazendo outra coisa. Vamos lá. Cara, Fabrício, cardiologista, você notou mudança de perfil pra quem tem algum tipo de alteração pós-pandemia? E eu acho que, assim, o pessoal tá mais sedentário mesmo. Eu falo mudança de perfil, por exemplo, eu ia falar que não existe algumas coisas, mas existe sim alguns estudos iniciais sim. que mostram alterações que proveniente exatamente da Covid. E que está estudando ainda. Então, assim, ainda existem coisas que não estão muito claras ainda e que a gente vai saber só com o tempo, com vivência. Você, dentro do que você trabalha hoje, tô lá todo dia no negócio aqui. E nós estamos falando de uma pandemia que atingiu todo mundo, trabalhador, não trabalhador, todo mundo, cara, foi atingido. E fatalmente vai ter mudança de perfil nas pessoas. Justo. E aí, assim, você enxerga isso? Você notou algum tipo de mudança? Eu enxergo, o que eu escuto todos os dias de relato é assim, antes eu fazia hidroginástica, que é um esporte coletivo. É diferente de por exemplo, de uma caminhada que você pode fazer isolado, por exemplo, ou você fazer na sua casa, uma esteira em casa. Então, assim, eu jogava futebol, eu praticava peteca, eu ia pra academia. Então, a pessoa parou e não voltou mais, entendeu? Assim, eu vejo muito pessoal... As poucas pessoas que faziam, fazem menos ainda. Mas não voltaram. Vou voltar a perguntar, talvez de maneira diferente. Você notou alguma associação entre alguém que te procura e falar assim, tem um problema cardíaco ou descobriu um problema cardíaco e também pegou Covid? Tem muito. Se teve diagnóstico cardiovascular devido a Covid. Ou não sei se devido, porque a gente não consegue ainda afirmar que tá direto, mas que pelo menos teve as duas associadas. Igual tinha a história da vacina. Falar assim, vacina, deu trombose. Já ouvi falar assim, cara, eu nunca tinha isso depois do Covid. Porque o Covid é uma inflamatória disseminada, né? Sim, então vai ter. Sim. Alguma coisa vai ter de repercussão. Inclusive, assim, eu já vi pessoas que tiveram problema no pulmão com repercussão cardíaca, né? Assim como também teve, por exemplo, inclusive, em atleta profissional, teve uma atleta de futebol feminino, que ou seja, atleta, né, assim, deve ser o coração impecável, né? E aí ela tinha arritmias, teve várias arritmias, assim, bem numerosas, assim dizer, sabe? Bem polimórficas e várias durante um holter, sabe? Então isso teve também muito, isso eu vi também. Gente com muita queixa de fadiga, mas que depois do coração mesmo não teve, assim, teve um dano no momento da infecção, mas depois ela se recuperou também. Eu vou fazer papel de advogado diabo aqui de novo, né? Aí você falou assim, o atleta possivelmente tem um coração, ou pelo menos espera esse coração impecável. Para praticar atividade física, a gente precisa ter um coração impecável? Então, a gente precisa ter. A gente está falando em nível profissional, né? Nível profissional. E que, sobre um parênteses também, que é uma concordância entre os especialistas, assim, que também o atleta profissional também não é saudável também. O alto desempenho. O alto desempenho, né? Cara, causa muitos danos em tudo, Então, principalmente ortopédico, né? A gente vê, assim, então, igual o boxeador tem lesão cerebral, o próprio jogador de futebol. Não é incomum a gente ver jogador de futebol interrompendo a carreira de modo precoce, porque desenvolveu um problema cardiovascular. Exatamente. Ele não tinha e passou a ter recentemente, né? Eu vou dar exemplos recentes. Agüero... Teve aquele da Dinamarca que caiu, teve uma morte abortada em campo. Exatamente. Né? E voltou a jogar.
É. Marca-passo e tudo mais tá lá jogando. Nossa, é um risco, né? Doido, né? Demais. Mas teve um aqui no Brasil agora, o Lucas, do Grêmio, o É, do volante. Grêmio, O Lucas Leme exatamente. jogou a vida inteira, parou agora, com quase Não, 40 teve anos. um goleiro do América Mineiro aí que também teve que fazer uma ablação também, parece. E tá jogando, É. acho que é o que tá jogando É, agora. mas dele era mais assim, corrigível, Pois né? é, Por- você lembra, teve o Ablação. zagueiro de São Caetano, que Foi, que Lembro, morreu, uns 15 voltou. anos atrás, exatamente. chegou a Caiu em falecer em campo, campo. assim. Então, assim, eles desenvolvem isso ao longo do tempo, né? Que muitas vezes é aquele Sim. negócio. O cara é atleta profissional, eu tenho um coração perfeito. Mas pode chegar num momento que se desenvolve uma alteração que, se não for avaliado regularmente, você só vai ver no evento, né? E trabalha muito no limítrofe ali, né? Muitas vezes excede, por isso que Aham. não é saudável, né? Porque, por exemplo, falando um pouquinho da cardiologia essencial, né? Assim, a gente tem, por exemplo, quando você faz um exercício muito intenso, você aumenta a demanda. Mas quando a gente faz quando você faz um exercício, aumenta a demanda, mas a oferta que para, né? Então, equivale. Mas quando você faz o exercício além do que você está, né? Você está adaptado para isso, você coloca muita demanda, só que sua oferta aumenta, mas não aumenta no nível. Então, tem um déficit no metabólico, dizer assim. E isso causa também lesões, fibroses, que são arritmogênicas, né? Isso causa um monte de danos para o miocárdio também. O Fabrício trouxe uma questão. Ele até fitou anteriormente, fitou também. Ele falou de uma pessoa de 15 anos, uso de cocaína. E não é raro também, cara, na própria galera ocupacional, você pergunta assim, usa algum tipo de droga? Uso. 4 cigarros de maconha, 5 cigarros de maconha, ou mesmo outro tipo de droga, e fala. E isso não pode deixar de ser perguntado. Tem gente que às vezes tem, eu não sei se é receio de perguntar para a pessoa, porque isso interfere muito. Muito. Então, assim, e as pessoas falam, alguns falam, nem todos vão falar, mas alguns falam. Sim. Só que se você não perguntar, não vai falar. A chance é zero. Exatamente, Agora, o cara não vai chegar lá anunciando isso, entendeu? Agora, é uma colocação interessante essa do Fabrício, da questão da demanda, né? Da elevação da demanda, e se a gente vai conseguir equiparar. Eu tava aqui pensando que atividade laboral a gente poderia pensar que acontece algo desse tipo, né? No imaginário popular, o pessoal vai achar que trabalhar em obra, varrição de rua, que são atividades, digamos, fisicamente exaustivas, Gauri, por que exemplo. cansa, que cansa, mas não vai chegar no nível dele, sim. né? Não vai chegar no nível de eu ter uma demanda tão alta que meu coração não vai conseguir compensar. Mas será que num pessoal que está exposto a calor, por exemplo, calor de alto forno, né? Siderúrgico, hidratação, aquele perda de será que eletrólitos, não vai, né? Dependendo do espaço acontecer confinado que vai ter também. Talvez possa acontecer nessa situação, né? A pessoa. É porque exige muito do sistema cardiovascular em geral, né? Não é só do coração, né? Então, se a pessoa. Por exemplo, se tiver um calor muito intenso, pode dar uma baixa. Né? Se pode dar a desidratação e pode dar uma hipotensão importante para a pessoa, né? Dependendo do estado de própria hidratação e cardiovascular. Se a pessoa já tem uma hipotensão, está tomando remédio. Tem alguns remédios, por exemplo, que são vasodilatadores, que tendem a baixar mais a pressão. Então, essa pessoa pode ter uma síncope por hipotensão, por exemplo, né? E pode ter um acidente gravíssimo lá e ser fatal, né? Uma caldeira, por exemplo, né? Pois é, porque a gente tem aquelas continhas lá na NR, né? Sobre a questão do gasto metabólico, para saber quanto tempo que a pessoa tem que parar no trabalho de calor, quanto tempo que ela pode trabalhar exposto, quanto tempo que ela tem que descansar na salinha, reposição hídrica, eletrólito. Sim. Só que eu pelo menos, eu não estou me recordando, depois o pessoal aí que trabalha na área pode trazer isso aí nos comentários, traz essa discussão pra gente, mas eu não estou recordando se esse pessoal ele é monitorado em relação à saúde cardiovascular. Eu não creio que não, porque eu nunca vi essa parte. Eu não lembro de ver, não. Eu não lembro de ver. Se a pessoa trabalha no alto forno, cara, vamos fazer um ecodoppler, um eletrocardiograma, um teste ergométrico, sei lá, para avaliar a resposta do coração da pessoa frente ao estresse. Né? Esse negócio que você falou não é da cardiologia, não, mas para reforçar o que você falou, vou dar um outro exemplo, tá? As doenças psiquiátricas, por exemplo. Uma vez tinha um médico que a pessoa disse que era um pai fantástico, um marido muito bacana e tudo, um médico muito bom, e ele foi contratado para trabalhar offshore, né, nas plataformas aí. E aí tinha que ficar confinado lá na plataforma, acho que 15, 21 dias, né? Normalmente é 15, né, que eles ficam.
E só que ele não aguentou, porque era o dia inteiro trabalhando e longe da família e tal. Então, assim, aparentemente não tinha nenhum problema psiquiátrico, mas de acordo com a situação do trabalho, ele, né, ele aflorou aquele problema psiquiátrico que ele tinha, né, ou desenvolveu um problema psiquiátrico, a gente não sabe. Então, assim, às vezes, voltando ao tema, então, às vezes a pessoa tem um problema cardiológico, né, ou uma restrição que não sabe, e vai botar a pessoa num lugar de risco e pode ter um problema muito sério como dessa psiquiatria. E quando a gente fala assim, é o estresse mesmo, né? Quando eu falo estresse, é o estresse de maneira geral. Por isso que não tem como a gente pensar no cara que vai trabalhar no espaço confinado, no trabalho em altura, por exemplo, sem fazer uma avaliação bem feita disso. Atividades críticas. Não, eu vou sair daqui matutando o que é essa avaliação cardiológica bem feita nessas condições, porque é o que eu tô falando, o comum da gente ver é se faz um eletrocardiograma. Sim, é suficiente. Então, Então, eu tô aqui pensando nisso também. É suficiente para você realmente chegar no diagrama. O Fabrício até comentou, o eletrocardiograma traz muita informação. Sim. Né? A anamnese, será que é isso bem feita, cara? Será que de fato hoje pergunta o que deve se perguntar, avalia o que deve avaliar? Sabe, assim, o que tá lá, será que não é muito raso? Assim, mais do que o exame somente, a anamnese, sabe? É isso que eu ia falar, exatamente isso, exatamente. E aproveitar. Uma boa anamnese, que pode ser para um cardiologista ou pode ser para um bom clínico também, um bom médico examinador. E o eletro já exclui um monte de problemas, né, do funcionário, do paciente. Então, inicialmente, o básico é uma boa conversa, uma boa anamnese, um exame físico adequado, né, e um eletro já resolve. Eu não preciso pensar que aquele cara, já que ele está exposto a um estresse igual de calor e tal, que vai aumentar a demanda cardíaca, eu não preciso pensar que eu tenho que fazer um teste ergométrico. Não, que aí nós vamos individualizar. Aí a pessoa tem história familiar, obeso, já pertence, aí já tem um eletro alterado, aí a gente vai encaminhar para o exame mais... Mas como padrão de investigação, não requer, não faz sentido. Inicialmente não tem nada que sugira isso, não tem nenhuma um dado estatístico de literatura que tem que complementar com outros exames, né, assim... Mais importante, de novo, sempre é a conversa, né? O exame clínico eu já até falei com você uma vez, certa vez eu vi um documento que eu achei interessante, e que trazia o seguinte, normalmente vai pegar um PC mensal, vai estar lá, exame clínico. E eu vi um documento de exame clínico, entre parênteses, por exemplo, dependendo do GHE, tá lá, ênfase em tal coisa. Sim, ênfase no aparelho ortopédico. Exatamente, isso. Então, assim... Talvez seja mais ou menos ponto de melhoria pra gente, salubritar mesmo, sabe? Assim, talvez quando a gente notar, e aí sentando com os meninos da engenharia, é isso, ênfase de que maneira ali na parte cardiológica, sabe? Pois é aquela qual história. Atividade? Quando a gente fala do médico do trabalho, o médico examinador, inclusive na norma também cita isso, Sim. O médico examinador ele não é um Zé qualquer que foi lá, foi colocado ali só para emitir aso. Sim. Não, ele tem, é uma prerrogativa do médico examinador, ele também tem que ter conhecimento sobre a atividade profissional do que está acontecendo ali e tal. E responsabilidades, né? Exatamente. Aí é aquela história, a gente numa clínica de medicina do trabalho, o médico examinador vai visitar todos os clientes e tal? Dificilmente. É irreal a gente imaginar isso. É inviável. Então como que a gente pode transmitir isso para ele? Através da nossa documentação, protocolos. Né, que nem eu falei, a pessoa chegou para mim e perguntou qual que é a pressão de corte aqui. Falou, não, a gente não tem pressão de corte aqui, a gente precisa de outras avaliações. O Fabrício até detalhou aqui, falou, ó, pressão tal, mas se tem fator de risco. Se a quantidade de fator de risco a gente vai conduzir de um jeito, conduz do outro. Mas se a gente não tiver esses protocolos desenhados, realmente a coisa fica meio solta ali. E aí muitas vezes a gente não precisa nem direcionar dentro do documento ênfase naquilo, porque a pessoa na hora que recebe, né, o médico examinador, na hora que recebe a pessoa, ela vê pela função, fala, não, essa atividade aqui, ela tem uma alta demanda cardiovascular, preciso dar ênfase no aparelho cardiovascular, né? Seria algo que já estaria, digamos, implícito na atividade do médico do trabalho no médico examinador, porque é prerrogativa ele conhecer a atividade. Só que é aquela mesma história que a gente fala, né? Detesto que a minha atividade é super regulamentada. Só que no momento do Brasil, se ela não for, ela simplesmente não vai ser executada.
a gente não tem maturidade para deixar de lado essa super regulamentação no momento. Da mesma forma, a gente precisa ter os protocolos certinhos desenhados, porque senão a pessoa não vai ter o conhecimento necessário para tomar a melhor condução possível para cada exame. Não, eu concordo, mas assim, quando eu falo dessa questão, por exemplo, que às vezes vai estar ali, não que é um direcionamento, mas é um plus a mais. É como se eu estralasse o dedo e falasse assim, fulano, presta atenção que vão dar uma ênfase nisso aqui. Porque às vezes o nome da função, e eu tô falando de maneira escrita mesmo, às vezes o médico pode perguntar, logicamente, falando, fulano, eu li aqui que é isso, mas o que você faz? Mas tem nome de função que às vezes não é... Não, e até porque o nome da função, dependendo do GHE, do ambiente que está inserido, ele não vai... muda. Isso aí. Você perguntar assim, ó, o que é Magarefe? É um amolador de... Não é da açougue, não é? O que é o Magarefe? O amolador de faca. Como é que chama? Do frigorífico. Do frigorífico. É o cara que trabalha no frigorífico. É o cara que carrega a carne. Coloca aquela carne no ombro, que pedaço. Trabalha no frigorífico. Só que esse, nem feio pra pessoa vai saber o que é isso. Ou seja, tem um esforço físico, tem um controle biológico ali. Frio. Então, assim, o frio, aí nós falamos do calor, mas tem a parte de frio, câmera fria, por exemplo, o cara trabalha ali todo dia daquela maneira, fala assim, mas eu tô acostumado. E talvez esse é o grande, fulano, não tem que acostumar. Não, mas eu aguento, eu já tô acostumado com isso. Não é uma questão de você entender se vai aguentar ou não. Existe um patamar de organismo, você querendo ou não, uma hora ele vai falar com você, não é bem assim do jeito que você quer, não. Do jeito que a gente funciona. Então, quando eu falo dessa questão de ter ali, não que as outras vão deixar de ter, mas é só um instalar de dedo e falar, fulano, esquece isso aqui não, que essa função aqui é importante, um alerta, dá uma visualizada nisso aqui. Esse negócio é interessante porque teve uma vez que me marcou muito também, assim, uma vez a moça era secretária de uma transportadora. Então, ela, assim, você pensar secretária, não precisa fazer exame complementar nenhum, assim, atividade mega tranquila, né? Ficar numa sala com ar-condicionado, né? Assim, atendendo telefone, ruído baixo. Muito bem. Mas quando você chegava lá na empresa, ela ficava num platô, embaixo ficavam todos os caminhões. Então, e era um galpão fechado, tava aquele monóxido de carbono, ruído. Nossa, e ela ficava lá falando alto, cheirando aquele monóxido de carbono o tempo todo. E aí, então, assim, ela, na teoria, o trabalho dela não tinha risco nenhum, né? Mas na prática ela tinha vários riscos. Então, não daí aquela avaliação rasa, que as pessoas falam assim, mas fulano é administrativo, fulano é secretário. Exatamente. Independente disso, cara, eu preciso entender, aí falando... Qual que é a realidade. Exato. Ok, mas é secretário em que ambiente? Sim. É secretário dentro do ambiente de um consultório, dentro do consultório. Que a gente fala assim, é secretário do consultório. Ok. O que ela faz? De vez em quando ela ajuda a tirar isso aqui. Opa! Então, já não é uma atividade somente administrativa. Você pode até ser, que é o que a gente falou. Falou assim, não, é diferente a gente pensar, digamos assim, uma secretária de um médico, doutor Fabrício, clínico, cardiologista. Né, ela tá ali organizando o atendimento, marca consulta, papel quem tá chegando, exatamente. Isso. Mas geralmente quando você tem uma secretária dentro de um ambiente que tem procedimentos, dentista, isso é muito exatamente, comum, né? E hoje em dia a gente tem muitos plásticos, dermatos fazendo pequenos procedimentos consultórios, muitas vezes a pessoa é exposta sim a risco biológico. Então a gente tem que prever isso. É o que o Fabrício comentou, cada ambiente pode ter uma peculiaridade diferente de outro. Né? Eu já trabalhei numa concessão rodoviária, em que a gente foi fazer varredura de monóxido de carbono na cabine de cobrança de pedágio, né? E uma cabine tinha exposição ocupacional, nas outras não. Por quê? Porque a arquitetura do lugar, o teto era mais baixo, era mais fechado, não dissipava. Entendeu? Então, assim, é aquele negócio. Se a gente for replicar, o ambiente é igual para todo mundo, né? Então você escolhe ali e faz a medição, você sai no erro. Então, assim, se a gente não realmente olhar o todo, a gente pode cair numa bobagem. É aquele negócio, né? Fulano é o quê? Secretário de consultório médico. Aí, se eu pegar só essa descrição, beleza, eu coloco... Não é, cara, visita. Porque qual que é a especialidade? E ser secretário, doutor Fabrício, que é educado, se veste bem, tá uma coisa. Ser secretário, doutor Felipe, que faz palavrão, né? Que é desbocado, é outra. Né? Exatamente. Mas aproveitando essa fala, eu vou contar uma história também, real também. Teve uma vez, eu trabalhava numa empresa também, como médico de trabalho, e aí me chamou atenção, porque o rapaz veio com a queixa, rapaz novo também, tipo 27 anos. E ele chegou com a queixa de hipertensão. E aí, só que ele tava
enfurecido com a empresa, porque o gerente estava cobrando, não sei o quê, e ele estava completamente insatisfeito e tal. E aí ele foi fazer um mapa de pressão, né? E era incrível. Até hoje eu lamento não ter tirado a foto do exame dele. E é o seguinte, começava, o mapa é 24 horas. Começava o turno, assim, o trabalho dele 8 da manhã e terminava às 5 da tarde. 8 da manhã e 5 da tarde. Enquanto ele estava no trabalho, a pressão dele estava alta. Saía 5 da tarde, a pressão despencava. E até às 8 horas da manhã... Caminho pra casa já tava tranquilo. Já, era só começar. Era o trecho dele de trabalho, subia. Então, Um momento de estresse. é um momento de estresse. Então, assim, falando, igual você tá falando de correlacionar, é muito interessante. Mas eu acho assim, o que tem de assunto, e assim, o que tem de conectividade entre a parte cardíaca e a parte ocupacional é muito grande. Por isso que eu perguntei assim, ó, cabe aí uma cardiologia ocupacional? Talvez não tenha força ainda de uma especialidade. Não que não tenha força por si. Talvez a discussão ainda é inicial, é primária ali, para conseguir falar isso enquanto especialidade. Mas talvez pelo menos um braço diferente dentro do processo da cardiologia, uma visão diferente, um caminho diferente. Exatamente. De novo, a partir do momento que a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas, empresários, trabalhadores, todo mundo, que a medicina do trabalho ela é uma arte médica igual às outras e não uma burocracia, essas situações vão começar a acontecer. Né? Por exemplo, hoje a gente tem uma discussão, a gente estava conversando ali atrás, tem uma discussão muito em voga sobre o burnout e tal, né? E você vê, eu vou dar outro exemplo. Por exemplo, na pandemia do Covid, quantos médicos de trabalho você viu dar entrevista na televisão? Nenhum. E quem que mais sofreu impacto assim com restrições de trabalho e tal? Você das quantas? Tinha grupos de pessoas que podiam trabalhar, né? Aliás, que não podiam fazer o home office, que não podiam fazer o isolamento social, né? O mercado não fechou. Sim. O pessoal do banco teve que voltar antes de todo mundo. O hospital não fechou, a gente não fechou. Sim. Então, assim, você não via a voz da medicina do trabalho falando para a pessoa como que a saúde das pessoas seria cuidada ali dentro. Não, você viu um tanto de gente falando um monte de bobagem, dando pitaco de tudo quanto é jeito, mas quem é o profissional técnico da área não foi valorizado nos olhos da população em geral. A gente que está na medicina do trabalho, a gente sabe o tanto que demandou da gente. Né? Vários colegas foram valorizados no seu ambiente de trabalho, porque realmente trouxeram resultados bacanas. A gente sabe o aumento de demanda que a gente teve de trabalho, só que aos olhos da população a gente ainda é algo burocrático. É isso que a gente tem que quebrar. O que deve ter economizado, assim, a gente não tem esse valor, mas né, assim, de cálculo, né? Mas quanto que economizou de absenteísmo, de custo para a empresa, ou de mortes de funcionários, né? Exatamente. É que negócio, é uma atividade, quando a gente está estudando medicina do trabalho, tem um professor um professor em comum nosso, que ele até fala isso, a gente vive entre a onda e a rocha, né? A dureza da rocha e a placação, não sei a palavra. Mas aquele negócio pressão, tomando pancada de todo lado. Mas, cara, o que a gente tem que colocar na cabeça, que a gente tem que começar a enxergar é que a gente tem a oportunidade de trazer benefício para todos os lados. A nossa atividade bem feita vai melhorar a saúde, qualidade de vida das pessoas, dos trabalhadores e, consequentemente, gerar resultado financeiro para as empresas. Quem é que não vai gostar disso? Justamente. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor do Pai. Então, enquanto a gente for visto como profissional burocrático, vai ser difícil. Mas, a partir do momento que a gente for valorizado como profissionais técnicos da área, profissionais médicos técnicos da área, a gente vai ter a nossa cardiologia ocupacional, nossa psiquiatria ocupacional, nossa dermatologia ocupacional, que é muito incipiente, né? Mas que tem área de trabalho para muita coisa. E corroborando o que você está falando, todas as lojas de colchão falam, você passa 1/3 da sua vida dormindo, né? E você passa praticamente, hoje a gente passa 12 horas por dia trabalhando, então a gente passa metade da nossa vida trabalhando, então é fundamental mesmo, não tem outra palavra, não tem para onde correr, não tem. Então, assim, que dia que o trabalho vai acabar? Não vai. Muda, não acaba. Exatamente, mas o ambiente de trabalho vai sempre existir. As relações de trabalho vão sempre existir. Ainda mais hoje em dia, né? Antigamente tinha aquela imagem da aposentadoria, vou aposentar e vou parar, né?
Hoje em dia isso é... Sim. Eu acho que até comportamental, né? Assim, até a parte das pessoas, assim, eles não querem parar. Né? É muito comum a gente ter um cliente no nosso banco, público e tal, as pessoas saem do banco aposentadas lá com seus 50, 55 anos. Ninguém sai para parar, todo mundo sai para abrir um negócio próprio, todo mundo sai para continuar a vida. Ou a pessoa consegue aposentar e por tempo, né? Se você é jovem, consegue trabalhar muito, tem muito a contribuir ainda, ou que a pessoa, às vezes, até consegue aposentar também, mas a renda não dá, né? Então, às vezes, tem que se virar. Ou às vezes não consegue aposentar também. Exatamente. Continua então, trabalhando. Às vezes ela finaliza o processo dela naquela empresa, mas ela continua em outra. Já tá mais um tema pra gente aí. O envelhecimento no ambiente de trabalho. As repercussões do envelhecimento no ambiente de trabalho. Diferente, né? Que vai acontecer isso. Vai ter uma população mais predominantemente, as pessoas vão envelhecer e vão continuar trabalhando. Isso é tendência, isso vai acontecer. E estão dando pitaco, tentando contribuir, que vai ter a geração nova, né? Então tem conflito dos mais... Rapaz... E aí pra vocês discutirem... Eu até conheço uma pessoa que eu vou trazer aqui para falar das gerações. A gente não sabe se ri ou se chora. Dá para rir, dá para chorar. Mas vamos lá. Cara, mas assim, eu acho que hoje foi muito bom. Top, temática muito bacana, assim, de discussão. Eu acho que esses pontos diferenciais que a gente traz aqui para trazer contribuição, tanto para a CART quanto para a parte ocupacional, como para quem está lá para contratar o serviço, quem vai estar ouvindo do outro lado. Acho que gerar esclarecimento e gerar também novidade de notícia para todo mundo. É sair do que a gente fala de senso comum, mas é do mesmo, e vamos trazer. E, cara, obrigado demais por ter vindo aqui. Manda um recadinho, Fabrício, para a galera aí. Porque uma coisa que eu acho que tá muito em voga no mundo, né? Porque antes a gente sempre fazia medicina curativa, né? Sempre correndo atrás de um problema, de uma doença. Tratava doente. E a ideia hoje, no mundo, é fazer a medicina preventiva. Então, assim, é muito mais barata, é menos custo, né? Assim, menos danosa, com menos absenteísmo. Isso aí a pessoa consegue ficar mais feliz, porque tá mais perto da família, né? Então, assim, é uma medicina que vai ter mais longevidade. Então, por isso que eu fiz um pouco da nutrologia também para ajudar nisso. Então, assim, a ideia é você pegar a pessoa... assim, se a pessoa tem 50 anos, 60 anos, não tem problema, vamos começar dali, então. Mas, às vezes, a gente consegue pegar a pessoa de 20 anos, mudar hábito, parar de fumar, fazer um exercício, já muda a história da pessoa. Então, essa parte preventiva, que a gente pode fazer muito em empresas, que a gente gasta muito tempo, acaba que um dá um exemplo para o outro, e acaba que seu grupo de colegas, vocês se unem, isso vai gerando uma bola de neve, né, positiva. Então, eu acho que a mensagem é essa, da gente tentar sempre procurar. Isso vai ter menos custo, menos gasto com remédios. Então, essa aqui é a mensagem. E que a gente tem que cuidar não só do coração, mas do corpo e da sociedade, né? Isso aí. Fica a autocrítica. Gente, muito obrigado pela audiência, tá? Conversamos aqui com o Dr. Fabrício Pellucci. Procurem ele. Tem rede social profissional, esses negócios? Tem um Instagram, Fala né? Pro pessoal para seguir, ué. Dr.Fabrício Pellucci, né? Ou Pellucci, né? e fico nas redes sociais se tiver alguma dúvida. Tem um e-mail, Fábio Pellucci, né? Fábio com B mudo, ou Pellucci com 2 Cs, tudo junto, @gmail, quem quiser também. Né? Perfeito. Fico à disposição para as dúvidas e esclarecimentos. É isso aí, galera. E também lá nas nossas redes, né? No canal do YouTube, no canal do Spotify, Instagram. Curte, compartilha, comenta. Vamos trocar figurinha, vamos bater bola. Vamos dar um up aí na nossa saúde e segurança do trabalho. Um abraço, galera. Até a próxima. Até a próxima.